E se eu te disser que em 1854 um negro dava aula para alunos pardos? Eu sou Gustavo Pai de Cinco, com histórias dos negros que não te contaram. Vamos saber sobre o professor Pretestato Passos e Silva. A lei de 1854 determinou que qualquer aluno poderia frequentar a escola pública, desde que ele fosse livre, também alforriado, vacinado e não tivesse nenhum tipo de doença. Porém, estamos falando de uma época que existia a escravidão, então mesmo os alunos livres, negros e pardos, ainda sofriam com preconceito racial, o que atrapalhava com certeza o desenvolvimento dos alunos. Então, a mãe desses alunos, pretos e pardos, procuraram o professor Pretestato. Pretestatos então conseguiu autorização da inspeção da época para criar a sua própria escola, alugou um espaço e foi assim lecionando para alunos pretos e alunos pardos. Isso 2 anos depois, 1856. E para ser professor não era mole não, qualquer um tinha que ter atestado de moralidade e o histórico dos últimos 5 anos da sua vida, com quem casou, por onde andou, mais ou menos isso. Não se tem muitos detalhes da vida de Pretestato, mas a gente sabe que ele morou aqui no Rio de Janeiro, na Rua da Alfândega 313, conhece esse endereço? E sendo assim autorizado por Eusébio de Queiroz, que era o ministro da época, Pretestato conseguiu lecionar e alfabetizar as crianças. Só que tem um detalhe bacana nisso tudo. O mais interessante é que não foram só crianças negras que estudaram nessas escolas, foram crianças também pardas, filhos de outras pessoas que vieram para cá por mão de obra escrava, como portugueses, judeus, etc. Aqui está a cereja do bolo. Apesar de ter tido conhecimento da existência de uma escola racializada, o governo do Império nunca investiu nesse tipo de proposta educacional. Também nunca investiu na criação de leis que dividissem racialmente o público, que poderia frequentar espaços de instrução, tanto na condição de aluno quanto na condição de professores, ou seja, nunca fizeram uma separação, uma segregação. Ao que parece, a imensa maioria da população não branca, que teve condições de colocar seus filhos e filhas em escolas, não optou pela criação de instituições étnicas. Em vez disso, venceu o racismo dia a dia. A fonte é a Universidade Federal de Pernambuco. E aí, será que agora você entende que quem lutou de verdade pela liberdade do negro nunca quis separação e nem privilégio? Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, senta o dedo e segue a gente.